Olá, quinto ano, tudo certo? Hoje a nossa aula é de História e nós vamos estudar o capítulo 6, Os Povos Africanos. Por favor, abra o livro na página 59. A história do Brasil, ela está totalmente interligada com a história de alguns povos africanos. O Brasil tem um vínculo muito forte com a África, porque ao longo da história do Brasil, milhares de pessoas foram trazidas lá do continente africano à força para morar e viver aqui no Brasil como escravos. Há registros de 29 mil travessias, com cerca de 9 milhões de pessoas trazidas para o continente americano. E desses 9 milhões, 6 milhões tiveram como destino o Brasil. E essas pessoas que foram trazidas para cá, elas eram de lugares diferentes, elas tinham uma cultura diferente, uma religião, um idioma diferente. E quando chegaram aqui, elas foram obrigadas a abandonar a religião, a língua, a cultura, e ainda misturavam todas essas etnias diferentes para que eles não pudessem se comunicar. E também mudavam os nomes, colocavam outros nomes cristãos neles. E dentre esses escravizados que foram trazidos, a maioria era de bantus e sudaneses. Dos bantus e sudaneses trazidos durante os séculos 16 e 17, a maioria dos bantus vinha da região onde atualmente é Angola e também do Reino do Congo, onde hoje é Moçambique. Os bantus praticavam agricultura e conheciam técnicas de metalurgia, produzindo objetos de ferro e de outros metais. Depois dos bantus também chegaram os sudaneses, principalmente nos séculos 17 ao 19. Eles vieram da região da Mina, onde hoje atualmente é o Guiné e a Gana. Os sudaneses também incluíam povos como os Haussás e os Iorubás. Eles eram tecelões, oleiros, marceneiros, ferreiros e outros artesãos e artistas. Eles cultivavam a mandioca, o óleo de palma e inhame. E eles produziam trabalho com cobre e bronze, com os quais produziam estatuetas, ferramentas e outros objetos. Nós vamos começar agora a falar um pouco sobre alguns reinos e impérios africanos que estão ligados com o Brasil. Vamos começar falando do Reino do Congo. O Reino do Congo foi fundado no século XIII e ele era comandado por uma espécie de rei que era chamado de Mani-Congo. O Mani-Congo tinha um conselho que o ajudava a administrar todo o reino. A economia girava em torno do comércio de ferro e sal, principalmente, mas também tinha outros produtos como peles e marfim. E também os escravos, que eram os prisioneiros de guerras vendidos no norte da África ou usados como força de trabalho. O Reino do Congo começou a intensificar as relações comerciais com Portugal, tanto que em 1491 o Mani-Congo converteu-se ao cristianismo para conseguir estreitar a aliança com a coroa portuguesa. Naquela época, Portugal precisava de mão de obra escrava e o Reino do Congo começou a capturar mais pessoas para vendê-las a Portugal. E isso gerou um grande conflito com as pessoas de outras regiões. E isso acabou gerando a diminuição da produção agrícola e o aumento da fome. E essas constantes dificuldades acabou gerando um grande conflito no Reino do Congo, que enfraqueceu e acabou se desfazendo.
Agora vamos falar um pouco sobre o reino Iorubá. De acordo com a lenda Iorubá, a cidade de Ilé-Ifé é o berço da humanidade. E a partir de ali, o povo se espalhou por outros lugares até fundar Oio, a capital política Iorubá. As cidades do reino Iorubá eram urbanizadas e possuíam um trabalho sofisticado com metais e manufaturas. A economia girava em torno da agricultura e do comércio de produtos como marfim e metais. Só que no começo do século XIX, ele foi invadido e a população escravizada. Atualmente, há cerca de 30 milhões de pessoas de etnia iorubá na África. A língua iorubá é a terceira mais falada no continente africano. E nós podemos encontrar também o povo iorubá em países como Cuba e o Brasil, por consequência do tráfico de pessoas escravizadas. O último império que nós vamos ver hoje é o Império do Mali. O Mali hoje é um dos países mais pobres do mundo, mas entre os séculos 13 e 16 ele foi um dos impérios mais ricos da época. O império foi fundado por Sundiata Keita e começou a anexar outros territórios ricos em ouro e sal ao Império do Mali. Agora, o imperador mais famoso é o Musa, porque ele foi responsável por ampliar o Império do Mali e construir edifícios, além de grandes mesquitas, universidades e bibliotecas, e também apoiou artistas e intelectuais. Só que o Império do Mali começou a ruir no século XV, por causa de rebeliões internas e as invasões de povos de fora. Para finalizar nossa aula, vocês farão as atividades 1, 2, 3 e 4 no livro de vocês, e a atividade número 5 é uma pesquisa que deverá ser desenvolvida no caderno de história. Certo? Bom estudo para vocês. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.